Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de sexta-feira, Matheus Montenegro, vamos nessa, poucos joguinhos, né? Aqui nessa sexta-feira temos que cavucar bastante aí o calendário de jogos, mas vamos trazer aqui sugestões e dicas pra galera que quer apostar nessa sexta. Cavucar é uma bela palavra. Você gosta de cavucar? É importante em É determinados bom, né? contextos. É bom, perfeito. Vamos que vamos, meus queridos. Uma sexta-feira que vai ser papum, tá? Vocês aí que reclamam que nossos vídeos são muito longos, hoje vai ser tranquilinho, porque a gente mal tem jogos, né? Reta final das ligas europeias, a gente só tem aí jogos basicamente de ligas menores, que a gente não vai se aprofundar muito, tá? A gente só gosta de trazer aqui no nosso bet de hoje competições que a gente acompanha minimamente, tá? A gente não vai dar sugestões só com base em estatísticas, só com base em contexto. Por exemplo, tem uma terceira divisão francesa, que é o time que briga pela liderança contra um time já rebaixado. Pô, aí não vai trazer isso aqui, tá? Porque a gente não conhece os times, a gente não acompanha, não sabe se tem desfalque, como é que tá a situação. Então a gente vai aqui só de fato naquelas ligas que a gente acompanha um pouco mais, aquelas que a gente tem mais confiança, até porque a metodologia do bet de hoje é pautada na segurança. O foco é no longo prazo. Com um pezinho no chão, a gente tem um rendimento muito bom aí. Tem sido assim desde que a gente criou esse canal em YouTube. Beleza? Por isso a gente pede encarecidamente, inscreva-se no nosso canal, é de graça para você e você contribui para a gente atingir a meta de 10 mil até a Copa do Mundo. Vamos embora, Fábio Hermanos. Sextou. Sextou, vamos para os nossos Coitabs, a nossa parceira aqui, né? Jogos já estão aqui na tela. O principal jogo do dia é Aston Villa e Liverpool, né? Abertura da 37ª rodada do campeonato inglês, quarto contra quinto, né? Essa quinta vaga pode ser vaga para a Liga dos Campeões, mas é importante para o Liverpool, né? Porque está a 4 pontos do Bournemouth, por exemplo, né? Que pode ultrapassar. Enfim, então é um jogo aí para as duas equipes confirmarem a classificação para a próxima Liga dos Campeões. Quem vencer aqui vai estar garantido praticamente, né? O Aston Villa em casa tem uma campanha de 11 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E o Liverpool, como visitante, 7 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, tá? Perdeu mais do que venceu. Mas detalhe que jogos com muitos gols, tá? Os jogos do Liverpool fora de casa geralmente são bem movimentados, tá? Saíram aí quase 60 gols em 18 jogos. Então, uma média alta de gols. Os últimos jogos aqui, Aston Villa, que venceu o Forest 4-0 e empatou com o Burnley 2-2, tá? O Burnley rebaixado e o Aston Villa ainda empatou, né? Antes havia perdido do Tottenham por 2-1, né, em casa, e aí derrota para Forest no jogo de ida, né? Ele conseguiu reverter com 4-0 e derrota para a equipe do Fulham, né? Não é uma equipe que vem passando tanta confiança assim na Premier League, né? Os melhores resultados são justamente na Liga Europa, onde ele vai fazer a final contra a equipe do Freiburg. Mas vários jogos movimentados aqui e vai pegar um Liverpool, né? Que vem de bons resultados, empatou com o Chelsea, perdeu do United e ele vinha de uma boa sequência aqui, né? Quando ele vence Everton e Crystal Palace, mas perde do United e empata com o Chelsea. Jogos também ali saindo pelo menos 2 gols, tá? Nos últimos 15 jogos da equipe do Liverpool, só em um jogo não saíram pelo menos 2 gols, que foi nessa derrota contra o Galatasaray, ainda na Liga dos Campeões. Se a gente colocar um recorte só de Premier League, 2 gols em praticamente todos os últimos jogos aí da equipe do Liverpool, e até por isso, Matheus Montenegro, eu prefiro gols, porque resultado final aqui é bem difícil, tá? O Aston Villa não ganhou do Burnley, perdeu em casa para o Tottenham recentemente. O Liverpool não vem com a grande campanha fora de casa na temporada, então é um jogo que pode acontecer tudo. Velho, o Aston Villa, se a gente dá uma olhada apenas nos resultados, sem se prender tanto ao retrospecto em Premier League, pode até acabar iludindo um pouco. Só que boa parte das vitórias que ele teve num contexto recente foram na Liga Europa, onde ele é finalista, como o Fábio já citou, e vale lembrar, a final da Liga Europa ela não é após o término da Premier League, não. É o próximo jogo do Aston Villa, daqui a 5 dias, dia 20, certo? E depois o Aston Villa ainda tem um compromisso contra o Manchester City na última rodada. E por que eu estou destacando isso? Porque o Aston Villa ele ainda não está com a situação garantida aqui na Premier League. Ele ainda pode ser ultrapassado pelo Bournemouth e perder a vaga via Champions, que ele pode garantir na Premier League. Se ele for campeão da Liga Europa, ele também vai para a Champions, vale lembrar. Mas, velho, esse contexto do Aston Villa ele não é muito positivo, não. A gente está falando de um time que nas últimas 10 rodadas de Premier League, nos últimos 30 pontos disputados, tá, galera? Só somou 9.
é muito pouco para o time que é o quinto lugar. O Aston Villa fez no início de Premier League muito bom, só que à medida que ele foi avançando ali na Liga Europa, e como se tornou um título vigente ali para ele, ele acabou focando mais, né? Ele vem ganhando seus jogos na Liga Europa, mas na Premier League, como o Fábio destacou, ele vem mal. Ele empata com o Burnley, perde em casa para o Tottenham, perdeu para o Fulham, ganhou do Sunderland mais um 4-3. Sunderland nem tem esses ataques todos e meteu 3 no Aston Villa. Então, velho, eu acho que é um jogo de gols. Eu até confio um pouco mais do lado do Liverpool, concordo, tá? Não à toa, o Liverpool ele é levemente favorito. Um golzinho do Liverpool, eu até acho que é melhor do que o gol do Aston Villa, por exemplo. Só que como é um jogo de vaga direta, se tiver um vencedor aqui, o outro já não pega mais, cara, um over 1,5 eu acho que é melhor. Inclusive, eu vou dar uma alternativa aqui, que não é muito habitual para os apostadores, mas o que você pode fazer é, tipo assim, criar aposta com over 1,5 e gol do Liverpool. Por exemplo, o 2-0 Aston Villa seria red. É porque eu acho que vão sair 2 gols, eu acho que vai ser uma partida movimentada, e pelo menos um deles é do Liverpool, tá? Eu tenho um certo receio de apostar na vitória seca dos Reds, porque eu acho que pode muito bem ser um empate com gols. Não descarto. Mas tô achando que o Liverpool não perde esse jogo, tá? Não, eu acho que não perde, não. Se você pegar o dupla do Liverpool com o gol do Liverpool até o over 1,5, também vai dar uma odd ali acima de 1,50, tá? Então, para quem quiser focar só nesse jogo, já que a grade tá bem fraca, eu acho que esse jogo tem um cara de empate ou vitória do Liverpool, tá? Eu acho que o Aston Villa não vai ganhar esse jogo, mas enfim, Eu concordo. tem condições. Só Obviamente, tem um ponto. O Liverpool fora de casa, ele não é tudo isso, né? Ele é um time que em Anfield, essa temporada, ele foi consideravelmente mais forte. Até se você pega um recorte recente, nos últimos 6 jogos, o Liverpool ele só tem uma vitória, como visitante. Nos últimos 6 jogos como visitante, ele tem 5 derrotas e 1 vitória. Ele perdeu para Galatasaray, Brighton, PSG, Manchester City e Manchester United. É bem verdade que foram jogos difíceis, a maioria deles, né? Mas é o único receio que eu tenho em relação ao dupla hipótese. Mas um gol do Liverpool eu gosto muito. 2 gols no jogo, eu gosto muito também. E o Aston Villa perdeu do Tottenham em casa também. O último jogo em casa do Aston Villa foi uma derrota para o Tottenham, né? Que tá numa situação bem complicada. Enfim, fica aí a sugestão. Tá claro, nada é tão seguro assim. Não é um favoritaço contra um time zebra. É um jogo equilibrado, mas acho que um dupla do Liverpool com gol eu teria uma certa confiança, tá? Bom, temos aqui Campeonato Turco, mas é um jogo aqui de equipes que não brigam por nada, né? É a última rodada, né, já. Inclusive esse jogo foi antecipado porque ninguém briga por nada. Besiktas já está na Conference, não pode ser alcançado pelo Göztepe, e o Rizespor também está ali, 40 pontos. Enfim, é um jogo que a gente não vai entrar, mas está aí na grade. Enfim, o favoritismo é do Besiktas, tá? Mas última rodada, Campeonato Turco, um campeonato com várias denúncias de manipulação de resultado, tem que ser muito maluco para entrar nesse jogo aí, tá? Deixa eu ver o que tem mais. Aqui temos Sauditão, né? Temos Damac e Alfeira. Esse jogo aqui o Damac em casa vai pegar o Alfeira, que não briga mais por nada, tá? Então, talvez a questão de ímpeto, né? Um time que briga por algo contra uma equipe que não briga por nada. Um dupla chance, 1,20. Golzinho do Damac, 1,20. Mas enfim, né? Certamente rola aquela mala branca lá mala de petróleo, né? Com petrodólares lá na Arábia Saudita. Então é mala preta, né? Se é de petróleo. Mala preta, né? Não, que mala preta é pra perder, né? Mala branca é pra ganhar, né? A piada foi justamente essa, né? Então, assim, não sei se vai ser um jogo tão fácil, tá? E assim, o Damac é um time, um dos piores do campeonato e vem de 3 derrotas seguidas. Se for pela questão só de ímpeto, é um time que tem ímpeto contra outro que não tem. Mas eu acho bem arriscado também, não é um jogo que eu entraria, não. Velho, galera, essa reta final de ligas, inclusive eu já vou deixar aqui o adendo, tá? Eu vou falar agora no meio do vídeo para quem acompanha o vídeo inteiro, no final eu vou falar de novo, porque eu sei que tem muita gente arrasta pro final. Esses diazinhos mais capciosos, em termos de metodologia, gestão de banca, eu até recomendo você fazer com meia stake, tá? Ou se você quiser até fugir, tipo, sexta-feira, eu vou aproveitar meu final de semana e vou deixar de fora, tá? Como a gente sempre bate na tecla, galera, a gente é um grupo VIP que tem uma necessidade de estar mandando bilhetes todo o tempo. A gente vai sugerir um bilhetezinho no final, porque a gente sabe que vai ter muita gente que quer apostar de qualquer jeito hoje. Mas a gente sempre bate nessa tecla da responsabilidade. O recomendado, ao meu ver, é justamente você fazer uma meia stake nesse dia de hoje. Porque esse Damac e Alfeira, eu também não boto fé não, tá? Para pré-jogo,
tô fora. Um gol do Damac pode ser uma boa no ao vivo nesse jogo, por essa questão dele estar brigando contra o rebaixamento. O Alferro não joga por nada, vai estar jogando em casa e tudo mais. Mas é algo que pré-jogo eu não faria. No ao vivo, se você perceber que tá uma pressão muito grande, beleza. É aquele jogo para você ligar o alerta ali no Score Tabs e ficar acompanhando em tempo real. Fora o jogo do Aston Villa e Liverpool que a gente acabou de trazer, o outro que eu acho que vale a pena a gente destacar é o próximo justamente que a gente vai ver agora, que é o Al Tawon contra o Al Riyadh. Esse joguinho é bom. Porque o Al Tawon fez uma grande temporada, velho. Ele ficou à frente do Al Ittihad, que é o atual campeão. Quer dizer, o Al Ittihad tá jogando agora, enquanto a gente tá gravando, e tá vencendo o seu jogo por 2-1, certo? Mas ele tá ali brigando por vaga em competição asiática, né? Em competição continental. Vale lembrar, até o quarto colocado vai pra Champions League, né? O primeiro escalão já tá definido. O quinto lugar, ele vai para o equivalente a... como se fosse a AFC 2, não é isso? E o sexto... É só o sei, acho que os 5 primeiros vão, tá? Primeiros... O quinto vai para qualificatória. O quinto é qualificatória. E o sexto vai para Elite, não, né? Isso, que é o... Para Tu, na verdade, né? Exato, o segundo escalão. Ou seja, o quinto colocado, ele vai para qualificatória da Champions League, tá? E o Al Tawon briga por isso. Então, velho, é um jogo bom em casa contra um adversário acessível. O ponto é, o Al Riyadh ele não tá largado. Ele tá ali na briga contra o rebaixamento. Mas é um time que ao longo de toda a temporada foi muito frágil. É um time que tem a terceira pior defesa, com 62 gols sofridos, tá? Uma média aí de praticamente 2 gols sofridos por jogo, contra esse Al Tawon que fez uma grande campanha, que marcou 58 gols e que vai estar jogando em casa. Então, velho, em termos de confiabilidade, esse é até o melhor jogo do dia, certo? Uma vitória seca do Al Tawon é algo que eu boto fé. Só que o fato dele não vir num retrospecto tão bom e o Al Riyadh ainda tá nessa briga contra o rebaixamento, me faz deixar com um pezinho atrás. Então esse é aquele tipo de jogo que eu acho que vale a pena a gente dar uma protegida num dupla com gol, ou se você quiser uma odd mais alta, dupla do Al Tawon com over 1,5 no jogo. É uma boa tendência também, afinal, como a gente destacou aí, são jogos do Sauditão que normalmente são bem movimentados, né? Os jogos do Al Riyadh também bem movimentados, né? Até venceu o último jogo só por 1-0 contra o Al Fateh em casa, mas quando pegou times mais fortes ali, teve jogos mais movimentados. Não é um adversário fácil, tá? Assim, não é um time que sofre muito gol, mas faz também uma conta para um time que está na parte de baixo, tem um ataque que funciona. O Al Tawon até perdeu alguns jogos recentes, tá? Mas foi pro Al Ahly, pro Al Ittihad, aí perdeu pro Al Khulud, que é um time que não tá lá tão em cima, mas empatou com o Al Hilal, por exemplo, enfim, empatou com o Al Qadsiya. Então é um time melhor, tá? Aí no primeiro turno, com o mando do Al Riyadh, o Al Tawon venceu, tá? Pelo placar de 3-1. Então é um time que é melhor se confirmar o favoritismo. Dupla com gol aqui, né? É 1,20 já o dupla, você incrementa com um golzinho do Al Tawon, né? Que é improvável ser 0-0 aqui. Você já consegue uma odd ali interessante, perto de 1,30, né? Dependendo da casa de apostas que você entrar, pode ser interessante. Matheus Montenegro, eu vi esse jogo aqui, ó. É o líder do campeonato chinês contra o Lanterna, tá? 31 pontos. Não, porque eu me surpreendi pela odd, porque o líder tem 31 pontos, o Lanterna tem 1 ponto e a odd da vitória é 1,65. Surpresa, né? Cara, você pode ligar o asterisco para ouvir. Eu sou o tipo... Vai ter que ligar o despertador, né? Que o jogo é 8h30. Eu sou o tipo de apostador que jogo que eu não conheço, eu não opero pré-live só com base em estatística e contextos como esse aí, tá? Mas é aquela velha história. Pela disparidade de tabela, de pontuação e tudo, cara, você liga ali o despertador, né? E fica ligado no ao vivo. Se tiver uma pressão gigantesca, o custo-benefício da hora tá interessante, né? O negócio então é algo que você pode ver para ao vivo. É um belo programa para uma sexta-feira de manhã, tá? Peraí, tem um detalhe, tá? Esse time tem 1 ponto porque ele foi punido. Ele não tem 1 ponto. Ele tem 3 vitórias. 2 vitórias. Ele tem 2 vitórias e 5. Então ele não é tão ruim assim, tá? Então, por isso que eu não gosto. Agora eu entendi a odd. Então, vamos lá. Assim, tudo bem, é um time que não tá tão bem assim. Ele teria quantos pontos? 6, mais 5, 11. Ele seria um time de meio de tabela, na verdade, né? Mas, querendo ou não, vai pegar um time que tem 10 vitórias e um empate. Tá? Então, é um time que tá avassalador, marcou 30 gols, sofreu 9. Mas não é um jogo tão simples, não, tá? Eu vi um ponto aqui, mas certamente ele foi punido aqui, porque ele fez 11, né? Deve ter perdido 10 pontos aí, alguma coisa em relação ao fair play financeiro lá no campeonato chinês. Mas, enfim, tem esse jogo aí. Duplinha com gol, né? Do favorito, já que ele não perdeu e fez gol em todos os jogos, você vai ter uma odd ali acima de 1,25, né? Para quem quiser completar um bilhete, possa valer a pena. Aí tem joguinhos da La Liga 2,
Esse jogo aqui, Córdoba e Albacete, o Córdoba ainda briga por vaga, mas está a 5 pontos, mas vem de 5 vitórias seguidas, tá? Um time que vem bem, o Córdoba. Vai pegar o Albacete, que já tá meio de férias, mas vem de 2 vitórias seguidas. Enfim, um duplinha do Córdoba aqui, um dupla com gol do Córdoba. Enfim, para bilhete também pode ser uma alternativa. E esse Castellón aqui contra o Cádiz. Matheus Montenegro é o 6º contra um time que está lutando contra o rebaixamento. É bem parecido com o Altaon e Al Riad, né? 2 equipes, uma da parte de cima, outra de baixo. Mas com o favoritismo aqui, obviamente, do time da parte de cima. E o Cádiz vem de vários jogos sem ganhar, tem esse detalhe também. Mas são jogos bem movimentados, tá, velho? Esse Castellón e Cádiz é algo que você pode ligar também no over, porque o Castellón, ele tem uma defesa muito ruim até. Se você pega aí, ó, dos 49 gols sofridos, tá? Um time que tá em 6º lugar e 66 gols marcados. As médias da La Liga 2 são bem maiores do que a média da La Liga 1, então são jogos movimentados. É algo que você pode ficar de olho, eventualmente, se você quiser fazer uma duplinha aí no período da tarde, uma tripla, né? Já que a escassez é muito grande, né? Eventualmente é um joguinho aí que você pode complementar, mas mais uma vez, tá, galera? Eu tô falando de metodologia própria. É o típico jogo que eu prefiro operar no ao vivo. Esses joguinhos aí que a gente não acompanha tão a fundo, eu prefiro ficar off no pré-jogo. Mas pro ao vivo, tem tendência boa de over goals, tem tendência boa pro time da casa, então é algo que você pode ficar ligado ali, se as estatísticas em tempo real estiverem favoráveis com a análise que você fez pré. Bom, para finalizar, bilhete pronto, vamos lá. Premier League, over 1,5 em Aston Villa e Liverpool e Sauditão, dupla e gol do Altaon. Cara, um dia muito escasso, né, galera? O único jogo que a gente confia em termos de resultado final é o do Altaon. O jogo do Liverpool, se fosse em Anfield, aí beleza, o dupla com gol do Liverpool com certeza estaria no bilhete para essa sexta-feira bem complicada. Só que o Liverpool fora não tem performado tão bem, 5 derrotas dos últimos 6 jogos como visitante, apesar de eu achar que o Liverpool não perde esse jogo, tá? Meu palpite é que não perde. Só que como é um jogo com um confronto direto ali, por vaga em Champions League, a gente até preferiu pegar o over 1,5. Tem algumas alternativas aqui, caso você queira dar uma incrementada nessa odd. Se para você a cotação de 1,53 for muito baixa, né? A gente sempre bate nessa tecla. É a metodologia que eu e Fábio usa. No longo prazo, a gente já sabe que funciona, a gente gosta de performar assim, porque a gente é paciente. E mesmo que a gente tenha uma sequência de heads, a gente sabe que no longo prazo vai recuperar. Só que tem uma galera que é mais imediatista, prefere odds maiores. Então, qual é a sugestão que eu daria aqui? Você pode, ao invés de pegar dupla com gol do Altaon, você pode pegar o dupla do Altaon com over 1,5 no jogo. Dessa forma, você vai tirar 1-0 ao Altaon da conta. Vai ser a única diferença para essa nossa aposta aqui que a gente está fazendo. Só que de 1,53, a sua odd já sobe ali para 1,60 e pouco, quase 1,70. É uma alternativa, tá? Até porque eu acho que a tendência é de ser um jogo movimentado. Porém, a gente preferiu se proteger mais um pouquinho. Uma outra alternativa que você também pode ter para dar uma incrementada de odd é, ao invés de pegar só o over 1,5 em Aston Villa e Liverpool, você pode pegar o criar aposta e botar over 1,5 no jogo e gol do Liverpool. Ou seja, você tira o 2-0, 3-0 Aston Villa da conta, o que eu também não acho que vai acontecer. Então você vai dar uma incrementada de odd. Fica a seu critério. Para nós, essa operação aqui já é o suficiente, mas como a gente sempre diz, isso aqui não é um grupo VIP, fica a seu critério aí, o que você achar melhor que convém para a sua metodologia. Muito bem, então como uma grade escassa hoje, né, vamos ficar só com bilhete, tá? Não tem palpitão, vamos sexta-feira fraca, então vamos só nesses 2 jogos aí mesmo. E para fechar, né, pedir a galera para se inscrever no like. Estamos aí rumo aos 10 mil inscritos. Valeu, Matheus Montenegro. Tamo junto, meus queridos. Um forte abraço. Não saia desse vídeo se inscrever no nosso canal. Tamo junto e valeu. Tamo junto.